Ai, Santos Futebol Clube, você é realmente difícil, muito difícil de se acompanhar. Estava eu nesta tarde de terça-feira preparando aqui um vídeo para vocês sobre algumas declarações, né, de ontem do Kleber Xavier ao De Olho no Peixe e estava pensando até, né, a questão que ele disse de alguns posicionamentos, né, Tassiano, Guilherme, Bom Tempo, o próprio Barreal, o Roleiser, enfim, estava pensando em montar esse vídeo e ainda pensei até, bom, faço esse vídeo hoje e amanhã faço o pré-jogo, né, entre o pré-jogo de manhã, já que Santos e Inter só 9h30 da noite na Vila Belmiro, então o pós-jogo sai bem tarde, né, quase meia-noite, enfim, ou até meia-noite. E aí quando eu fui surpreendido com a notícia do Diário do Peixe às 3h30, eu estou gravando, são 4 horas da tarde, que o Ian pediu rescisão após renovar com o Santos 2 semanas atrás, 3, nem sei. E eu não consigo entender o que passa no Santos Futebol Clube. Vamos explicar isso nesse vídeo. Explicar não, né? Vamos tentar entender, né? Enfim, bom, eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, se você se quiser se tornar membro também, fique à vontade, mas qualquer uma dessas coisas já ajuda bastante a gente. Inclusive o canal está chegando, né, relativamente perto aí dos dos 11.700 inscritos, estamos com 11.685, se não estou enganado, pertinho dos 12.000 também, por que não, né? Rumo aos 12.000, dá essa moral aí pra gente, tá bom? Bom, então, como eu dizia, Ian, o Santos, curioso, né? Hoje a gente debateu no live do trio sobre algumas coisas e eu citei, falei, e o Ian também, que parece que nem é uma opção, né? E realmente, pelo jeito, não é mesmo, né? Porque, meu Deus, a gente viu aqui o Ian sendo um jogador que foi testado pelo Kleber Xavier, como o próprio Kleber admitiu, e no amistoso lá contra o RB Leipzig, né, que o Ian faz o gol, inclusive, né, o Santos perde por 3-1, o gol é dele. Não que isso signifique muita coisa, né, só citando mesmo. O Kleber cita que treinou ele por muitas vezes na ponta direita. Eu escutei, e eu acho que até a Laura Marcelo, do Diário do Peixe, publicou isso, que ele estava muito bravo de jogar na ponta direita. Eu tinha escutado também que ele não gostou muito dessa função, mas estava fazendo, né? E aí eu fico já levanto um questionamento que eu não queria levantar agora, mas preciso, né? O Kleber disse que o Kleber Xavier, claro, disse que o Barreal conversou com ele que não era muito a direita, a ponta direita, meia direita, não era muito a dele, mas estava fazendo. O Ian não gosta muito de jogar na ponta direita, mas estava fazendo. O Tassiano não gosta de jogar em tal lugar e está fazendo. Pô, o Escobar não é lateral direito, mas está fazendo. Pô, assim, eu entendo que o elenco tem carências, né? Tem lacunas, especialmente no lado defensivo. Mas, pô, aí ficar trocando a rapaziada toda é complicado também, né? Pô, aí é difícil, né? Bem difícil. Ainda mais quando o jogador já não é grande coisa, você ainda troca ele da posição que ele prefere, pô, aí fica complicado, né? Esse é um ponto. Outro ponto o Santos renovou, eu vou até olhar aqui, 10 de julho, o Diário do Peixe informa aqui, né, lembra, que o Santos oficializou a renovação, né, no site e tudo, fez aquelas matériazinhas e tudo mais, a renovação dele até o meio de julho de 2027, o contrato dele era só até o final desse ano, renovou por mais 1 ano e... quase 2 anos, né? 2 anos, né? Não, 2 anos isso. Renovou por 2 anos, tudo bem. Não é grande coisa, mas interessante, né? Tudo bem, o Ian tem 21 anos. E ele tinha recebido já uma proposta formal do CSKA de Moscou, tinha recebido sondagens do Atlético Mineiro, do Vitória, do Portland Timbers, da MLS, alguns times aí, né? O Ian é de 2001, então, ou seja, completou 21 anos, de 2001, desculpa, de 2004. Ele é de 24 de março de 2004, ou seja, completou 21 anos esse ano. Então teve esse interesse aí de outros clubes, né? Alguns clubes, mas o Santos preferiu não negociar, não dispensou, ainda bem, óbvio, renova o cara e agora vai ter que arcar com um pedido de rescisão, porque segundo o Diário do Peixe, o staff jurídico do Ian já solicitou a rescisão. Ou seja, pode ser que perca o jogador de graça, né? Ou com eles pagando alguma multinha, enfim. Mas não é o interessante para o Santos, evidentemente, né? O Santos não quer receber a multa do jogador, que deve ser uma multa ridícula. Ou você vende, ou você tem o retorno técnico, né? Óbvio. Bom, até sobre a renovação dele, inclusive, está informando aqui no diário, e a gente já sabia também disso, né? Que
o principal ponto ali para o Ian não era nem a questão financeira, era a questão de realmente ser utilizado, de ter um projeto esportivo. E o Santos tinha apresentado para ele algumas coisas, né, diferentes, prometendo minutos e tudo mais. Mas, segundo o próprio Diário, a conversa que aconteceu com o Kleber foi a seguinte, eu vou até falar aqui. O menino da Vila teve uma conversa com o técnico Kleber Xavier que admitiu estar gostando dos treinos do garoto, mas vê pouco espaço e o aconselhou a encontrar um clube para ter minutagem. Porra, como assim? Aí eu ainda perguntei hoje na live do trio, quando a gente citou ele, eu falei, pô, o Ian deve estar treinando muito mal, não é possível. Eu cravo aqui que se o Ian tivesse uma chance de verdade em um jogo, eles fariam um jogo melhor, ele faria com certeza um jogo melhor do que o Pituca fez no último ano e meio. O Ian jogou nessa temporada uma vez, que foi contra o Red Bull Bragantino, naquela derrota por 2-1 na Vila, com todo respeito ao César Sampaio, era com o Sampaio, na bagunça, né? O Sampaio não era o técnico e tudo mais, a gente sabe, mandou a campo um time, né, aleatório, substituições, né, meio nada a ver, repito, com todo respeito ao Sampaio, que é um cara que tem muita história, que o Santos tem muito respeito mesmo como auxiliar, mas não era técnico, né? Jogou uma vez esse ano. Duas se você contar o amistoso, né? Que como eu falei, ele entra e faz o gol. Ano passado ele jogou uma vez também. Que foi contra o Ceará, lá pela Série B, naquele jogo lá no Castelão mesmo. Que o Santos O Santos teve um jogador expulso e ele entra no segundo tempo. É isso mesmo. Que ele. Calma aí, eu tô até olhando aqui certinho. Aqui, isso. Ele entra faltando 15 minutos para acabar o jogo ali. Só para fechar o meio de campo mesmo, aquela partida que a gente fez com 1-0, o gol do Otero, né, de falta. É um jogador que está no Santos desde o Sub-11, passou por todas as categorias do Santos, né, e foi sempre muito bem visto no Sub-17 e no Sub-20, especialmente, que são mais chamativos, né, eu sempre cito aqui, ele tinha muitas participações em gols, né. É um jogador, né, um volante muito ágil, que tem uma leitura muito interessante dos espaços, de entrar na área, de aproveitar os espaços. Fazia muitos gols, né? Na temporada passada, no Sub-20, ele fez 13 gols, por exemplo. Inclusive o gol que classifica, 2 gols, né? Que o Santos vence o Goiás por 2-1 na última rodada da fase de classificação do Brasileiro Sub-20. E aí o Santos com essa vitória classifica em oitavo, né? O último classificado, né, para o mata-mata do Brasileirão, foram 2 gols dele. Na temporada anterior também chegou a fazer 10 gols, sendo um volante mesmo. E teve toda essa passagem aí pela base do Santos. Em 2021, mesmo tendo idade de sub-17 ainda, ele já chegou a jogar pelo Aspirantes, né, também. Ano passado também jogou pelo Brasileirão de Aspirantes algumas vezes. Enfim, repito, sempre foi um jogador muito bem visto, muito bem utilizado. Não é possível que ele tenha treinado tão mal assim. Eu até conversando com um amigo meu, ele falou, pô, mas passou 3 treinadores aí, ninguém utilizou ele, né? Eu falei, bom, eu não conto 3, né? Eu conto 2, porque o Carille se recusava a usar até o Jair, que era a nossa grande promessa, um jogador que vocês já viram, 6 meses de Botafogo, já está na Europa, né? Enfim. Então, passaram 2 esse ano, tudo bem. Eu até escutei no começo desse ano, antes dele ter aquela lesão no joelho, que teve uma lesão um pouco mais leve, né? Que ele fica 2 meses fora, até escutei que ele não estava treinando tão bem, então, beleza, ok. Mas não é possível, eu repito, eu duvido que o Pituca esteja treinando melhor, que o Schmidt esteja treinando melhor, mesmo não sendo, o Ian não é necessariamente um primeiro volante mesmo. Já até fez esse papel na base, mas não é muito a dele, né? Mas enfim, o grande ponto aqui eu não acho que ele seja a grande solução, óbvio, não é, tá faltando o Ian nesse time, não acho que é isso. Mas acho que é um jogador que poderia ser muito melhor aproveitado. Eu sempre digo, é um absurdo não ter nenhuma chance decente, uma chance como titular em um jogo tranquilo, entre aspas, ou pelo menos com o time todo titular, ou na posição dele, porque o moleque tá treinando na ponta direita, pô. Ele nunca foi ponta direita na base, nunca. Ele foi volante e meia, no máximo. A não ser que lá no Sub-11, Sub-12, realmente aí eu não sei, mas nunca escutei isso de ninguém do Santos, né? Enfim. Ainda seguindo aqui para a matéria, né? Ele está chateado, o staff também chateado, porque prometeram um espaço, né, um tempo de jogo, e realmente ele não teve, né, até o momento. E o pior de tudo, até para finalizar esse vídeo, o pior de tudo é como você se arrisca a perder um jogador de graça, né? Depois de ter feito a base toda, um jogador que, repito, chegou aqui no Sub-11,
Um jogador que já teve sondagens da Europa, da MLS, do Brasil, ou seja, mercado tem, dava para arrumar algum dinheiro. Você não quer utilizar o jogador? Tudo bem, beleza. Mas você fez a base inteira, tem o retorno financeiro, né? Busca uma proposta, negocia, faz alguma coisa legal. Não é possível. Sério, me recuso a acreditar em tamanha incompetência. E vou repetir antes de encerrar esse vídeo. Não acho que seja um craque, uma super solução, nem nada. É um bom jogador, criado aqui, que poderia ser utilizado e que eu garanto que faria uma partida melhor se tivesse uma oportunidade de verdade do que as últimas que o Pituca fez, que... um horror, né? Ou não é possível que ele esteja treinando tão mal igual o Schmidt. Eu sei lá, não sei. Eu peço até para vocês comentarem aí o que vocês acham. E é isso. Deixa o like aqui nesse vídeo. Amanhã a gente volta de manhã. Não sei se com pré-jogo, mas certamente com algumas movimentações das que o Kleber Xavier falou ontem em entrevista ao De Olho no Peixe. E à noite com o pós-jogo, claro. Até amanhã, pessoal. Valeu.